Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar na mente de um cara que geralmente é visto como um pensador super metódico e rígido, o alemão Immanuel Kant. Mas olha, o lado dele que a gente vai explorar hoje é surpreendente. Lá no fim da vida intelectual dele, Kant soltou uma terceira grande obra para tentar resolver o maior quebra-cabeça de todos: o gosto humano. E o mais fascinante é ver como ele usa a ideia de brincadeira ou jogo para explicar nossa relação com a beleza e com a verdade. Sabe aquela discussão super acalorada sobre se um filme é bom ou não? Todo mundo já passou por isso. A gente defende a beleza de uma obra de arte ou de uma paisagem como se existisse uma fórmula matemática provando quem está certo. Só que, ao mesmo tempo, a experiência de achar algo belo é totalmente pessoal. Acontece lá dentro da nossa cabeça. Então fica a grande questão. Como é que o gosto pode ser uma experiência tão íntima e ainda assim a gente age como se fosse uma verdade universal? É exatamente esse o problema que a gente vai resolver hoje. E para desvendar isso, o nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente passa pelo paradoxo do gosto, depois vai para a teoria do livro-jogo, avança para o belo e o sublime, entende a criação do gênio e, por fim, chega no símbolo da moralidade. Isso vai mostrar direitinho como ele constrói uma ponte entre o mundo físico e a nossa liberdade moral. Parte 1. O paradoxo do gosto, ou o problema do gosto. Antes de Kant chegar revolucionando tudo no século XVIII, a visão sobre a estética era, bem limitada. O pessoal achava que a arte servia só para comunicar coisas, ou era uma ferramenta para ensinar moralidade de um jeito mais fácil, ou servia só para causar um choque emocional na pessoa. A estética simplesmente não tinha vida própria. E aí ele percebe uma coisa genial, essa ideia de falar com uma voz universal. Pensa bem, quando a gente diz, nossa, isso é lindo, a gente não está só dizendo, eu gosto disso, do mesmo jeito que gosta de sorvete de chocolate. A gente meio que exige ou espera que todo o mundo sinta o mesmo prazer olhando para aquilo. É um julgamento que não tem nenhuma regra lógica ou de utilidade para se apoiar, mas de algum jeito a gente continua esperando que o resto do mundo concorde com o nosso olhar. Que loucura, né? Parte 2. A teoria do livre jogo, ou a harmonia da mente. E é aqui que a gente começa a entender como resolver essa exigência de concordância universal sem ter uma regra matemática para provar nada. Para isso funcionar, ele pede algo totalmente contraintuitivo, que é o desinteresse. Para enxergar a beleza real, a gente precisa desligar qualquer interesse utilitário. A gente não pode olhar para o objeto pensando em comer, vender ou usar para se proteger da chuva. Tem que ser uma contemplação vazia de propósito. É como se fosse, literalmente, um recreio para o cérebro, um momento em que a mente não precisa calcular nada nem lutar para sobreviver. E o grande segredo está aqui, o livre jogo. Quando a gente tira esse peso da utilidade, acontece uma mágica. A nossa imaginação e o nosso entendimento começam uma verdadeira dança na nossa cabeça. Eles ficam brincando com a percepção da verdade, a mente encontra uma harmonia no objeto, mas sem conseguir colocar ele dentro de uma caixinha com um rótulo. Essa brincadeira solta, esse estado de espírito livre, é exatamente o que gera aquele prazer puro que a gente chama de beleza. Com isso, ele cria uma separação super inteligente. De um lado, a beleza pura, é aquela que desperta esse livre jogo só pela forma visual, tipo quando a gente olha para uma flor selvagem do nada. Do outro lado, temos a beleza aderente, que já não é tão pura assim. Nela, a gente acha bonito porque a forma combina com a função. Os exemplos da época que ele dá são até engraçados para nós hoje. Achar a beleza aderente num cavalo de corrida, num arsenal de armas ou numa casa de verão, onde a nossa cabeça brinca misturando o formato da coisa com a utilidade dela. Parte 3. O belo e o sublime. A gente sai agora daquela paz e harmonia da beleza que acabamos de ver e entra num território de espanto e choque. O sublime é dividido em duas sensações absurdas. Primeiro, o sublime matemático. É quando a gente olha para a imensidão do cosmos e a nossa imaginação meio que entra em curto-circuito tentando processar o infinito. Dá até uma angústia no começo, mas depois vira um prazer enorme quando a gente percebe que a nossa razão consegue entender a ideia do infinito. E do outro lado, tem o sublime dinâmico. É aquele poder bruto e perigoso da natureza, tipo um vulcão entrando em erupção ou um oceano furioso. Primeiro vem o terror absoluto da nossa fragilidade, mas logo em seguida vem aquela constatação deliciosa da nossa resiliência mental contra as ameaças do mundo físico.
Mas olha a grande sacada aqui. O sublime não está na montanha gigante ou no furacão. Ele está na nossa cabeça. O sublime é a prova de que a nossa capacidade racional é superior à força destrutiva da natureza. É, no fim das contas, a mente humana superando as suas próprias limitações físicas. Parte 4. A criação do gênio. Agora que a gente entendeu a nossa reação à natureza, como é que o ser humano consegue, de propósito, criar uma arte que ative esse livre jogo na cabeça das outras pessoas? Para fazer arte fina de verdade, não basta só estudar. Precisa de um dom natural que ele chama de gênio. E tem um paradoxo muito legal aí. A arte tem que ser feita de propósito por alguém, mas para ela funcionar e dar aquele clique do livre jogo na gente, ela não pode parecer forçada. O artista que é gênio age como um canal da natureza. Ele cria obras tão fluidas que parecem que sempre estiveram lá, sem aquele peso de uma teoria supercalculada, sabe? E o que o gênio produz são as chamadas ideias estéticas. Um conceito lógico normal fecha o pensamento, te dá uma resposta exata. As ideias estéticas fazem o contrário. Elas abrem a mente. Quando a gente vê uma obra-prima genial, a nossa imaginação ganha um playground infinito para explorar. A gente nunca fica preso a uma única explicação. É literalmente a mente brincando com significados de forma totalmente livre. E chegamos à parte 5, o símbolo da moralidade, a ponte definitiva de todo esse pensamento. Porque a estética, para ele, não é só um detalhe ou um passatempo fútil, é uma engrenagem central da experiência humana. Ele amarra tudo isso fazendo 6 ligações bem diretas. Ele diz que a arte nos apresenta ideias de peso moral, que o sublime escancara a nossa razão prática, que a beleza física vira o grande símbolo daquilo que é moralmente bom. Além disso, achar beleza na natureza prova que o mundo meio que acolhe os nossos objetivos. E tem mais, contemplar a beleza treina a gente a amar sem ser egoísta, sem interesse. E debater sobre gosto nos ajuda a construir uma sociedade com regras e baseada em princípios. É como se fosse uma escada na nossa mente. Primeiro, a gente vê a beleza sem nenhum interesse. Segundo, sente a imaginação brincar livremente. Terceiro, a gente reconhece que essa liberdade estética é um espelho da nossa própria liberdade de escolha moral. E no fim, ao compartilhar esse gosto com os outros, a gente acaba civilizando a convivência. Apreciar uma simples flor acaba treinando a gente para construir uma sociedade mais justa. Sensacional, não é? Para fechar a nossa análise, fica uma provocação pesada para a gente pensar hoje. Numa época em que tudo tem que ter utilidade, em que a gente consome informação em segundos e tudo é movido à métrica, será que a arte e o design que a gente consome ainda deixam a mente ter aquele genuíno livre jogo? Ou será que a gente foi tão treinado para buscar utilidade rápida que a gente simplesmente esqueceu como é observar o mundo com aquele desinteresse pacífico? Fica aí o convite para a gente exercitar de novo essa liberdade e deixar a mente voltar a brincar livremente com a verdade.